Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional 4x4, né? 4x4, porque são 4 capítulos da Bíblia em um dia. Até o final do ano nós iremos completar a leitura de toda a Bíblia. Espero que vocês estejam bem. E hoje, então, nós vamos avançar na nossa leitura. Nós vamos ver o capítulo 16 de Romanos, terminamos Romanos e vamos começar 1 Coríntios. E vamos ver os capítulos 1, 2 e 3 de 1 Coríntios. Bem, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria, né? A sabedoria de Deus, o poder de Deus. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês está no capítulo 1 de 1 Coríntios, é o versículo 18, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então veja só, aqui nós vamos falar, né, um pouquinho sobre a sabedoria e o poder de Deus. O versículo ele começa então falando, né, sobre a mensagem da cruz. Qual que é a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz fala sobre o amor. Fala, né, sobre Deus entregando o seu próprio Filho por amor a nós, para nos salvar e nos livrar da condenação eterna. Nós precisamos entender que ao nascer já estamos condenados ao inferno. E para que nós possamos receber a salvação, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus morreu por nós para nos salvar. E talvez, né, muitos não entendam. A gente tem teólogos, né, tem pessoas muito inteligentes que tentam explicar essa lógica, mas não existe lógica. Não existe explicação. O que nós precisamos entender é que tudo ocorreu por amor. De Deus por amar a sua criação. De Deus por querer a redenção, né, do povo. De Deus por não querer, né, mais que o homem ficasse afastado, por não ver, né, não querer mais ver o homem sendo destruído pelo pecado, porque o pecado nos destrói. Mas talvez isso pode ser loucura para muitos. A mensagem da cruz para muitos é loucura. Por isso que muitos se tornam tão resistentes em aceitar, né, essa mensagem, aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, porque eles não conseguem compreender esse amor de Deus. Eles não conseguem compreender como que alguém dá o seu próprio filho, né, para salvar pecadores. Só o amor de Deus ele pode explicar. Só a sabedoria de Deus ela pode explicar. E a sabedoria de Deus, ela não está para aqueles que não aceitam Jesus. A sabedoria, ela só vem, a sabedoria e o poder de Deus, ele só vem quando nós aceitamos Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos clareia todas as coisas. É o Espírito Santo que nos mostra e nos convence de todas as coisas. Então não adianta você querer entender as coisas de Deus se você não tiver Deus morando no seu coração. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não buscar a Deus a todo momento, se você não for batizado pelo Espírito Santo. Deus só revela, né, os seus mistérios a quem Ele quer, como Ele quer. A sabedoria de Deus ela só é derramada sobre nós e o poder de Deus a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Quando nós não aceitamos a Jesus, nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, Ele nos deu livre acesso a Deus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia fala que nós somos feitos filhos de Deus. Deus nos adotou, né? Então nós fazemos a fazer parte. Talvez isso pode ser loucura para muitos, mas quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você passa a ser morada do Espírito Santo, você
começa a compreender todas essas coisas. Que pode não ter lógica, porque diante da visão humana realmente não tem lógica. Diante da visão humana é loucura. Diante da visão humana não há explicação. Mas quem disse que é para ser explicado pela lógica humana? Tudo isso é explicado pela lógica e sabedoria de Deus. Se a gente continuar, né, vendo aqui os versículos, lendo em diante, né, a gente vê aqui que lá no versículo 24 fala assim, olha, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. Jesus é o poder, é a sabedoria. Ele é a representação dessa sabedoria, desse poder de Deus. Porque através de Jesus, Deus manifestou o seu poder. Através de Jesus, a morte foi vencida. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E através de Jesus, hoje nós podemos ter vida eterna. Através de Jesus, todos nós que aceitamos ele, que aceitamos seu sacrifício, vamos passar pela ressurreição. Mais adiante também, né, se a gente for ver, o capítulo 25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Então veja só, né? Olha que interessante, vamos entender isso aqui. Fala assim, olha, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então se a gente pensa assim, nossa, mas né, Deus é tão sábio, que até a loucura de Deus, ou seja, aquilo que as pessoas julgam ser loucura, é sabedoria. Deus é totalmente sabedoria. E aí fala, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, né? Deus não tem fraqueza nenhuma, Deus só tem poder, né? E até se a gente for imaginar assim, aquela fraqueza de Deus, que eu não consigo imaginar, né? Ela é mais forte do que a força humana. Então, não adianta a gente basear as coisas em fatos, em sabedoria humana, né? O homem estuda a Bíblia, o homem estuda os acontecimentos de Jesus há anos, e eles não conseguiram desvendar. Existem muitas coisas neste mundo que o homem não consegue desvendar. Coisas criadas por Deus, perfeição de Deus. O homem pode ser muito inteligente, pode ter criado muitas coisas, pode saber muitas coisas. Mas entenda, se o homem sabe tudo isso é porque Deus permitiu. É porque Deus revelou. Porque toda sabedoria e todo poder está nas mãos de Deus. E Jesus é a representação, é a confirmação da sabedoria e do poder de Deus. Você quer ter sabedoria? Você quer ter poder de Deus? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Busque Ele todos os dias. Tenha intimidade com Deus. Peça a Jesus para morar no seu coração. Deixe Ele transformar, mudar o seu coração. Limpar o que precisa ser limpo. Busque a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria e poder para usar em favor do próximo, para servir aos outros. Deus não vai te dar sabedoria e poder para você se tornar melhor do que os outros. Deus não vai te dar sabedoria e poder para você alcançar lugares altos e ser o bambambam da sociedade. Deus vai te dar sabedoria e poder para que você possa cumprir os propósitos dele, para que você possa cumprir a vontade dele. O capítulo 16 de Romanos, a gente vê aqui que Paulo, né, então está fazendo saudações a pessoas que ele escolheu, que ele conheceu, perdão. Paulo, ele ia em várias viagens, ele conheceu muitas pessoas, né, pessoas boas que o acolheram. Então, ele tinha um costume, né, de deixar saudações para essas pessoas. O capítulo 1, então, vem falar, né, da sabedoria e poder de Deus. O capítulo 2, né, ele continua falando que a sabedoria ela procede do Espírito Santo, isso que a gente já conversou aqui, né, que para que a gente possa ter sabedoria, entendimento, poder de Deus,
quem nos dá é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. Por isso nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo, para que a sabedoria e o poder de Deus possa ser manifestado através de nós. Mas não é nada para nós, é tudo para Deus. Porque a sabedoria que Deus nos dá, o poder que Deus nos dá, é para ser usado para ajudar outros. É para ser usado em favor do reino de Deus e não para nos satisfazer. E o capítulo 3 fala sobre a divisão na igreja. Nós sabemos que nós somos a igreja de Cristo. E nós sabemos que o mundo está como está, porque as pessoas têm discordado cada vez mais. Porque as pessoas não têm andado, né, em comunhão. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para a gente não viver em divisão. Nós precisamos buscar o poder e a sabedoria de Deus para fazer a vontade dele. Para saber qual que é a vontade do Senhor e obedecer. E cumprir a missão e o propósito que o Senhor nos deu. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curte ou compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que todos possam entender e compreender que só existe salvação com Jesus e que a sabedoria de Deus, ela excede qualquer sabedoria humana. O homem pode ser muito inteligente, mas tudo que o homem fez e tem é por permissão de Deus. E não adianta você tentar entender todas as coisas, você precisa crer. Basta crer que o que Deus desejar, Ele vai revelar ao seu coração. Muito obrigada, eu vou deixar aqui uma oração, fiquem com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus bom, Deus maravilhoso, misericordioso, ó Pai. Deus, nós não somos nada sem Ti, Pai. O Senhor que é dono de todas as coisas, Criador de todas as coisas, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que aqueles que ainda não tomaram a decisão, ó Pai, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que eles possam abrir os seus corações agora para Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence de todas as coisas, então derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Sobre a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Que essa pessoa nesse momento possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo e entender, ó Pai. Que para que a gente possa ter sabedoria, poder do Senhor, nós precisamos, ó Pai, andar em intimidade contigo, te buscar todos os dias, Pai, e ser morada do Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, que a Tua sabedoria e o Teu poder, Pai, possa ser manifestado através de nós, ó Pai, para que a Sua missão, o Seu propósito e o reino de Deus possa avançar. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus perfeito e maravilhoso. Pois essa oração que eu te faço é agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.